Saravá para quem é de Saravá. Boa noite para quem é da noite. Eu saravo as forças do trono da seta encruzilhada e saravo todas as forças de esquerda, guardiões e guardiãs. Boa noite, seu Exu Lucifer. Boa noite. Saravá vossa força. Chegaram novas perguntas para vós e agradeceríamos muito se vós tirasse essas dúvidas. A primeira pergunta diz: Bom dia, salve a banda, Saravá Exu Lúcifer. Pode me responder sobre pactuação? Se pactuado com Lúcifer, como Lúcifer age na vida da pessoa? Quais são os deveres do pactuado antes e depois do desencarne? O que acontece depois? Gratidão pelos conhecimentos. Certo. Agora, tem que se colocar as coisas nos devidos lugares. Acredito que já é hora, já se vem passando esse recado e é hora de deixar a coisa de uma maneira mais clara, mais às claras, para que não haja confusão na cabeça e na vida dos filhos aqui nessa terra. Essa história de pactuação, igual foi mencionado, isso ocorre em uma outra linha de trabalhos. Isso não ocorre, esse tipo de pacto, na Umbanda ou na Quimbanda, que é a esquerda da Umbanda. Existem linhas de Quimbanda independentes que seguem uma linhagem específica que seria mais adequadamente entendida como um culto luciferiano, certo? Por quê? Porque está envolvido com outro tipo de trabalho, outro tipos de entidades espirituais. Aonde ocorre esse tipo de pactos ou acordos, cada um chama de uma maneira, são as linhas de trabalho que trazem lá da ancestralidade os cultos da Goécia antiga. São cultos a daimons, não a Exus. Isso é muito importante de se mencionar, porque a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser posta à mesa. A pessoa goste ou não, a verdade é essa. Então há uma confusão em confundir esses daimons da Goécia antiga, que é mencionado em Chaves de Salomão e tudo mais. Não vou entrar em detalhes para não estender muito. Para aqueles que sabem e fazem a pergunta, vão saber do que se trata, com entidades de Umbanda. Como eu já disse, eu não sou Lúcifer, nem eu, nem nenhuma outra entidade de Umbanda que se manifesta como Lucifer. Não somos Lúcifer. Os cultos que são direcionados, os cultos luciferianos, que são várias ramificações luciferianas, que prestam culto a essa entidade, ou outras entidades que estão relacionadas a essa prática magística de Goécia, certo? Então eles cultuam essas entidades. Então, através justamente disso que se pode entender por pactuação ou acordos. Mas Exus de Umbanda, Exus de Quimbanda, Exus não são daimons. Nem Lucifer, nem o Exu Beuzebu, porque são nomes simbólicos que indicam um campo específico de trabalho. Não existe um Exu
como o rei das 7 encruzilhadas, certo? Que por trás do nome Exu das 7 encruzilhadas, rei das 7 encruzilhadas, ele seja Ashtaroth. Ou por trás de um Exu da meia-noite, exista um Rael, que são daimons que são cultuados dentro desses círculos, dentro dessas práticas magísticas específicas de cultos luciferianos. Existem sim, como eu mencionei, linhas de quimbanda independente, das quais existe essa, vamos dizer assim, essa mistura, o qual não deveria acontecer. Acontece, às vezes, por ignorância e falta de informação da própria espiritualidade que ampara aquelas pessoas. Certo? São pessoas que não fazem por mal, mas são direcionadas por aquilo que eles encontram em livros que qualquer pessoa pode ter acesso. Não pela própria espiritualidade. Porque um Exu, Lucifer, ninguém vem até mim ou qualquer outro Exu, Lucifer, ou Tranca-Ruas, ou Maria Padilha, ou qualquer um outro Exu que se denomine Exu para se fazer pactos. O que se ocorre na Umbanda, nas entidades de Umbanda, é diferente. Não existe um pacto, existe um trabalho a ser feito. Se uma pessoa precisa que sejam abertos os campos de prosperidade que está ligado ao dinheiro, então são executados trabalhos para que ele possa entender como trabalhar, como abrir as portas, como estar propenso a dar entrada, a fazer fluir na própria vida essa energia conhecida como dinheiro. Então são direcionamentos, limpezas, aberturas de caminho, orientações, porque não adianta a pessoa colocar a mão em um monte de dinheiro se ele não souber como administrar esse dinheiro, se ele não souber lidar com essa quantidade de energia, porque o dinheiro é uma energia, não adiantará de nada. Ali na frente ele estará sem nada novamente. Porque também, onde existe essa linhagem, onde esses daimons, onde essas entidades fazem esse acordo com os filhos em cima da terra, a coisa é um pouco diferente, porque é passado, de qualquer forma, diretrizes a esses filhos a seguir. Ou eles seguem, ou eles não têm acesso. Então, agora, as consequências daquilo que as pessoas entendem por uma manifestação mental dos filhos encarnados nessa vida é o que é o problema. Porque toda vez que se usa esse nome, essa menção de pacto, a pessoa já liga logo às coisas demoníacas, a forças demoníacas, forças de baixíssimo astral. E nem sempre é assim a coisa. Então, na verdade, esse acordo acontece e, claro, tudo dependerá se a pessoa fez um pacto em uma linha dessa, luciferiana, ou que trabalha especificamente, abertamente com essa magia, com essa prática magística de Goécia, mesmo que ela esteja velada para se passar por uma quimbanda, porque a quimbanda não é Goécia, nem os pontos riscados dos Exus têm a ver com pontos riscados da magia cerimonial, certo? E prática da Goécia.
de cultos luciferianos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Podem dizer o que quiserem dizer, mas a verdade é essa. Então aí as consequências, tanto do plano material, como após o desencarne, tudo depende de quais as intenções que esses filhos vão colocar em prática. Tanto as primeiras intenções em obter esses favores desses daimons, de conseguir, por exemplo, uma soma de dinheiro ou uma determinada posição social, e em contato com essa oportunidade, o que ele fará, né, na vida dele, perante os semelhantes? Ele vai usar aquilo para o quê? Para manipular a vida das pessoas? Para fazer coisas ilícitas? Para pisar nas outras pessoas? Tudo depende. Se ele partir para esse lado, que é o lado totalmente desequilibrado, as consequências, tanto no material como no desencarne, serão trágicas para ele. Porque a ignorância pode reinar aqui, neste plano, como ainda reina. Mas lá do outro lado as coisas são postas em pratos limpos. Por isso que muitas pessoas, independente da religião ou da prática religiosa ou de fé que ele assuma ou que ele adote para a sua vida, todos, se não a maioria, para melhor dizer, se surpreende quando chegam ao plano espiritual, porque vão se deparar com um outro quadro. Para aquelas pessoas que não acreditam que existe vida após a morte, ou não acreditam que existe um tranca-ruas, ou que existe daimons, ou que existe entrevosos, ou que existe anjos, e de repente essa pessoa se encontra no desencarne, tendo a oportunidade de se deparar, de ver justamente essa situação. Então, as consequências estão nos atos, nas intenções e nas ações que cada um colocará em prática. Claro que para a pessoa partir para fazer um acordo, ou mesmo, como é a finalidade, uma das finalidades dessas orientações, ou seja, desses recados, dessa oportunidade para que os filhos tenham acesso àquilo, como funciona verdadeiramente as coisas no plano espiritual. Então, a pessoa, ele tem que procurar, ele quer partir para uma prática? Pois muito bem, é necessário um sacrifício. Que sacrifício é esse? Não tem que matar bicho nenhum. Não, o sacrifício parte da pessoa que tem essa intenção, do filho que quer fazer esse pacto, certo? Nessa linha de trabalhos magística, que seja goécia, que seja um culto luciferiano, ou que seja de uma quimbanda independente, que faz essa mescla não adequada de dizer que um Exu é o mesmo daimon da goécia. Então, a pessoa tem que fazer o sacrifício. Qual o sacrifício? De pesquisar, de estudar, de buscar saber aonde está pisando. Porque a pessoa que se propõe em busca de um auxílio espiritual, não importa ele qual seja, é saber que, primeiramente, é a própria vida que está sendo posta nas mãos de outras pessoas, outros seres humanos iguais a ele. Porque um pai de santo, um padre, um pastor de igreja, um monge, não importa quem seja, ele não é melhor do que um filho que não seja um sacerdote, que não seja um pai de santo, que não seja um médium. Não, ele não é melhor, muito pelo contrário, ele tem compromissos muito acima da média. Por quê? Porque ele tem que ter essa entrega. Essa entrega diz respeito a permitir que as manifestações espirituais, não importa a linha qual seja, flua como tem que fluir, sem colocar e sem tirar uma vírgula. Não pode ter
como é que eu posso dizer? Não pode ter essa influência do médium na mensagem de uma entidade. Não pode ter essa influência na prática magística para forçar uma pessoa a fazer alguma coisa, mesmo que seja mediante a sua ganância, a ganância de quem está procurando, ou sentimento de vingança, ou uma tristeza muito grande, ou um desequilíbrio. Não. Porque o plano espiritual está ao lado oposto, no outro prato da balança, o espiritual de um lado e o material do outro. Então essas duas forças atuantes têm que estar em equilíbrio. Quando um filho é muito só materialista, falta o espiritual, falta esse suporte, falta essa fé, falta essa esperança, falta esse poder que faz com que a pessoa supere aquilo que aparente ser impossível. Da mesma parte, se a balança estiver desequilibrada e estiver em excesso, fanatismo, diretamente dizendo, na parte espiritual, está faltando material, porque os filhos vieram aqui para experienciar. Então também estará em desequilíbrio, onde gerará preconceitos, ser dono de verdades, pisar nas outras pessoas, fechar as portas para aquilo que é a criação divina. A criação divina é aberta, onde tudo se manifesta a toda hora e a todo momento. Então precisa ter esse equilíbrio. Então quando não tem esse equilíbrio, então isso gerará consequências tanto para uma pessoa, uma leiga, na qual não tem conhecimento e se mete em encrenca, entrando ou frequentando locais não adequados, que utilizam dessa suposta espiritualidade para manipular e para tirar proveitos financeiros da vida dos filhos, certo? Como também de outras situações que não vem nem ao caso mencionar, que já foi até dita em outras mensagens que foram passadas. Então os filhos devem abrir o olho para isso, porque tanto de uma forma ou de outra, o leigo ou aquele que está envolvido com atos magísticos, como um todo, não importa qual seja, qual tipo de ritual esteja envolvido, tudo terá um preço, é um plantio. Tudo que é plantado será colhido ali na frente. Ação e reação, causa e efeito. Ninguém foge à lei. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem Satanás, nem Exu, nem caboclo, nem padre, nem papa, nem ninguém. Todos estão sob os olhares da lei maior e da justiça divina. Então cada um é livre sim para fazer o que quer, entender o que convém e o que não convém ser feito, e saber que todo plantio gerará uma colheita, seja aqui encarnado nessa vida, ou seja nos planos espirituais. Se não conseguiu fazer toda a colheita aqui na matéria e morreu antes da hora, desencarnou antes da hora, essa colheita não se encerra ali. Terá que ser feita essa colheita. A ação movida causará uma reação. Essa reação é como uma onda, são como ondas de uma pedra jogada em um lago. Ela irá continuar a se propagar mais e mais. Então isso os filhos têm que estar atentos a isso. Por isso é essa oportunidade para que as pessoas saibam onde estão pisando. Porque sim, todos em cima, sem exceção, têm necessidades aqui em cima da terra, nessa vida. Tem contas para pagar, tem família, tem outras necessidades, não importa o que seja. Que a pessoa tenha necessidade de comer um certo alimento e ele goste de comer aquele alimento.
é uma necessidade dele, ele tem o direito de querer suprir essa necessidade, porém ele tem que entender se convém os métodos que ele irá aplicar para ter acesso àquela comida, ou acesso àquela riqueza, ou acesso àquele amor, ou acesso àquela pessoa, ou acesso àquela oportunidade de trabalho. Será que convém o preço a pagar? Será que é justo? Então, é essa reflexão que tem que ter dentro. Não ir na conversa de pessoas que já estão condenados no fundo do poço por práticas magísticas inadequadas, sem fundamento, muito pelo contrário, uma coisa toda misturada, na qual nem eles sabem explicar a coisa como tem que ser explicada, tanto é que tudo se resume ao quê? A mistérios. Se um filho chega em um terreiro, em determinados terreiros, existe um assentamento, ele não pode saber para que é o assentamento. Se quer saber sobre como uma entidade, um caboclo, ele trabalha, quais são os limites que um caboclo pode trabalhar, existem uns limites, existe um limite. O caboclo, todas as vezes, ele é um índio. O preto velho, todas as vezes, ele é um escravo, que foi um escravo aqui no tempo da colônia. As pombagiras, todas elas foram prostitutas? Não, nem isso as pessoas sabem. Então, não é uma crítica, é só a exposição da verdade. Aqui a questão não é colocar em dúvida ou colocar ninguém contra ninguém. É fazer com que cada um de vós possa ter a liberdade e a condição, pelo menos básica, de avaliar aonde vós estão pisando. Porque quando algum filho em cima aqui dessa vida, dessa terra, que seja um pai de santo, que seja um mago, não importa quem seja, quando ele coloca a mão em cima da sua cabeça e vós abre as portas para acatar tudo aquilo que está sendo passado para vós, vós está entregando a sua vida, o seu ser, a sua alma, o seu espírito nas mãos daquela pessoa. Então, tem que se saber isso. As pessoas lutam pela sobrevivência, mas quando parte para esse lado, porque tudo que é oculto, tudo que é ligado à magia, a conhecimentos ancestrais, atrai todo tipo de ser humano. Por quê? Porque o ser humano em si é um mistério. Então, sendo um mistério do Divino Criador, então tudo isso o atrai, mas ele deve fazer atenção, ele deve estar atento, ele deve fazer o que? Uma investigação antes de permitir que algo, alguma energia, algum ser, algum daimon, algum Exu, algum monge, algum santo adentre a sua vida, porque implicará em compromissos, implicará em quais tipos de situações, porque tudo existe um preço a pagar, tudo existe o quê? Uma caminhada a ser seguida. Então as pessoas são afoitos e querem para ontem as coisas, então eles não importa, eles falam, não, eu não quero saber o que vai acontecer com a minha vida, eu quero ter essa quantidade de dinheiro. E de repente ele tem essa quantidade de dinheiro que ele não sabe de onde veio, como foi manipulado para entrar na vida dela essa energia, e de repente ele se encontra doente. Ele encontra os seus familiares, os seus filhos arruinados na sua vida. E eles não sabem o porquê. Então, para que isso não aconteça, permita-se investigar aquilo que entra na sua vida. É como um alimento. Se vós não conhecem um alimento, vós não vai colocar qualquer alimento na sua boca. Vós primeiro vai saber se está estragado, se tem um bom cheiro, né? Se aquilo lhe trará benefício ou malefício. Porque senão, às vezes, vós come alguma coisa que poderá te levar ao desencarne, à morte. Por que uma coisa tão importante como o alimentar-se, que também é uma forma de alimento, só que energético e espiritual, os filhos não usam, basicamente, pelo menos desse pressuposto, de avaliar a coisa antes.
Então tem que estar muito atento a isso. Não estou falando que cada um é livre para fazer o que quiser. Mas não pense que dentro da Umbanda, ou que seja a Quimbanda, que é a esquerda da Umbanda, existe negócio de pacto, porque nunca existiu e jamais existirá. Porque somos todos entidades espirituais, guias espirituais pelos quais foram orientados, foram preparados para estar aqui, para dar a oportunidade para que os filhos cumpram a sua caminhada com as suas próprias pernas. Sim, claro, mediante a tantos deslizes, a tanta escuridão, a tantas distrações que existem nesse mundo, existem os trabalhos para que as pessoas comecem a se desvencilhar dessas amarras. Orientações para que entenda o que se passa dentro de cada um e ao seu redor, na sua família. E a partir disso saber o caminho pelo qual percorrer, para que ele tenha em mãos as chaves para ter as suas conquistas. Não que uma suposta entidade vós diga para ele, eu quero, um baú de ouro. Não é que ele vai estralar o dedo e vai te parecer um baú de ouro, não. Se vós não fizer a sua parte, se vós não trabalhar, se vós não abrir as portas para aquelas oportunidades, não pense que irá cair do céu. Porque se já te falaram isso, é a maior das mentiras. Certo? É a maior das mentiras. Tudo tem um procedimento, tudo tem uma explicação, tudo tem que ter um fundamento para que aquilo se manifeste. Então tem que fazer muita cautela com isso, certo? Se existe por aí alguma tenda, algum terreiro, algum congá, algum ambiente que se denomine de Umbanda e que tem à sua esquerda Quimbanda juntamente trabalhando e diz que ali faz pacto, ou que se vós veem isso, deixe que cada um siga o seu caminho, mas ali não existe fundamento. Não existe fundamento. Porque se uma pessoa chega até mim e ele precisa de uma abertura de caminho, ele está desempregado há muito tempo, e ele chega para mim e fala, seu Lucifer, eu tenho uma família, eu preciso que vós me abra os caminhos, está tudo fechado, o que está acontecendo? Eu primeiro, como qualquer outra entidade, irá fazer uma investigação na vida desse filho, para saber se ele não está sofrendo ações da lei maior e da justiça divina, se ele não está sofrendo de maldição, de magia negativa, de magia negra, de feitiçaria, de inveja, de todo tipo de prática amaldiçoada. Para a partir disso dizer a esse filho o que está acontecendo e o que se tem a fazer. E daí, a partir disso, eu exponho a ele. Agora, ele é livre em querer aceitar, em fazer os procedimentos a serem feitos ou não. Na Umbanda não se impõe nada a ninguém. A pessoa é livre, faça se quiser. Se não quiser fazer, não pense que eu vou afundar a vida daquele filho, porque ele veio falar comigo e ele não aceitou fazer e eu vou prejudicar a vida dele ainda mais. Assim eu não sou. Que agente da lei maior e da justiça divina serei eu? Eu sou um agente das trevas se eu fizer uma coisa dessa. Então tudo onde existe ameaça, onde existe ignorância, aonde não existe explicação e fundamento, tomem cuidado. Tomem cuidado, muito cuidado, porque é a vossa vida, é o vosso ser, a vossa alma, o vosso espírito, a vida dos seus familiares e amigos também, porque os seres das trevas, eles não querem só vós. Vós é só a isca. Eles querem todos. Porque o objetivo das forças satânicas é destruir. Ao contrário do que nós,
os Exus e Pombogiras e entidades de Umbanda fazemos, que é trazer uma oportunidade, trazer uma orientação, trazer um conforto, mas um conforto não só material, um conforto para que a pessoa se sinta amado, para que ele tenha essa oportunidade de manifestar o que ele realmente é, não o que o vizinho ou que alguém disse para ele que ele tem que ser. Quem é essa pessoa se o próprio Divino Criador, observem isso, sejam coerentes, se o próprio Divino Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele não obriga vós a fazer nada, quem é aqui em cima aqui dessa terra, dessa vida aqui, que vai lhe obrigar a fazer alguma coisa por forças magísticas? Ele pode sim, ele pode, a pessoa que mexe com forças obscuras, ele pode sim jogar, e jogam maldições, feitiços, todo tipo de trabalhos pesados na vida de muitos filhos. Porém, existem o outro lado da espiritualidade, que somos nós, os Exus, que estamos aqui para desfazer, capturar essas supostas entidades trevosas para serem encaminhadas para que eles recebam aquilo que é de direito receber. E também fechar esses tipos de ambiente que trabalham com isso. Porque tudo tem um limite. Cada um é livre para fazer o que quiser, mas quando esse limite é ultrapassado e a lei maior e a justiça divina dá a ordem, entenda que pode ser quem quer que for. Ele pode estar amparado por grandes das trevas, ele irá cair. E quem pagará o pato mais será ele, porque ele está encarnado. Ele não é um Deus aqui em cima da terra. Ele é um ser humano igual ao outro. Então, quem vai se lascar mais é essa pessoa que faz o mal para os outros. Essa pessoa que pisa em cima dos outros. Ele irá colher esses frutos. Ah, vai. Isso é a certeza. É mais certo do que o sol que nascerá amanhã. Porque o sol que nascerá amanhã, em algum tempo, lá na frente, essa estrela deixará de existir. Mas a lei maior e a justiça divina, não. E quem passa para o plano espiritual sabe muito bem que esse tempo linear, igual todos conhecem aqui, lá não existe. Lá a coisa é bem diferente. Então eu acho que é suficiente para que a pessoa entenda e saiba diferenciar essas coisas. E qual que é a outra que ele perguntou? Tem mais uma pessoa que pergunta: oi, boa noite. Poderia perguntar a ele sobre o significado da canção dele, Ponto de Exu Lúcifer, que fala que ele é um anjo que caiu do céu. Agora, aí está outra coisa. Esse é um ponto de quimbanda independente, certo? É utilizado em terreiros de Umbanda? É utilizado em terreiros de Umbanda. Tem até um certo significado, porque todo ponto, assim como muitas imagens que tem dentro dos terreiros, tem uma significação muito expressiva, porém velada, que as pessoas olham e às vezes se assustam, se aterrorizam, e muitos, às vezes até nos pontos cantados, né? Então esse ponto de quimbanda então vem fazer menção justamente a esse sincretismo que alguns, não estou falando todos, alguns terreiros de quimbanda independente fazem esse sincretismo, que é pegar uma deidade e dizer que a que se manifesta ali é aquela deidade. Como na Umbanda existem sincretismos de um passado, no qual atrelam São Jorge a Ogum. Não é verdade? É um exemplo. Isso é um sincretismo. Então existe em alguns terreiros de quimbanda independente, que não são de Umbanda, do qual existe esse sincretismo em associar essa entidade Lúcifer, esse culto, esse processo magístico, atrelar esse sincretismo a Exus. Porém, não existe Exus
de lei maior e de justiça divina, de Umbanda, que seja essas entidades, como eu mencionei antes. Então esse ponto diz a respeito disso, porque diz justamente o quê? Do anjo que caiu do céu, né? Quem é esse anjo que caiu do céu? Se as pessoas pesquisarem, pesquisem, pois aí, ó, pesquisem aí nas sagradas, né, escrituras, na Bíblia, não é isso? Quando teve a suposta guerra no céu, quem foi expulso de lá? Foi Lúcifer? É Lúcifer que está escrito lá? Ou Satã? Já disse, Lúcifer e Satã não são a mesma entidade. Então, façam atenção, é usado nos terreiros esses pontos, certo? Para fins de chamadas, porém, tem que se saber, não se pode deixar confundir por esse sincretismo e achar que os Exus Lucifer são chamados de maioral ou general. Não são Lúcifer. Os Exus de Umbanda não são entidades de cultos luciferianos. Os Exus de Umbanda não são entidades de Goécia, de outra prática magística, são entidades específicas. Que tem no nome campos de trabalho pelos quais eles atuam, que seja as 7 encruzilhadas, que seja a Calunga Pequena, que seja o cemitério, que seja a Calunga Maior, que seja o mar, né? Que seja a pedreira, que seja as campinas. O que quer dizer um Exu das Campinas? Qual o trabalho que faz um Exu das Campinas? É para fazer menção ao campo que ele trabalha, a especialidade que esse Exu ou essa pombogira tem, da qual ele é capacitado para executar os trabalhos, certo? Então, sim, existe não só esse, como muitos outros pontos, certo? Que circulam dentro da Umbanda ainda, mas pouco a pouco vai sendo colocado cada coisa no seu lugar, certo? Por quê? Porque muitos pontos têm que estar onde tem que estar, em certas linhas de quimbanda, certas, não são todas, que trabalham com esse sincretismo, em dizerem, acharem que Beuzebu é o Beuzebu lá, da Goécia, ou, né, lá dos tempos antigos. Não é assim. Não é assim. Certo? Por isso está sendo dada essa oportunidade para que vós saibam. Deixe que as pessoas falem o que queiram falar. Investiguem, sejam coerentes. A coisa tem que estar clara. É claro que existem mistérios que vós possam indagar, na qual vós não estão em condições ainda de saber. Porém, essas coisas básicas, essas informações, todos devem saber, para que não caia em armadilhas, arapucas das forças das trevas, trevosas, forças obscuras, forças infernais, satânicas. É isso. Certo. Ela ainda complementa perguntando sobre as coisas que podem acontecer no mundo esse ano. Agora, isso é muito genérico, porque isso é como querer tirar cartas de tarô, né? A finalidade das entidades de Umbanda, não importa ela qual seja, não é fazer previsões, certo? Mas aquilo que eu posso dizer é que a humanidade, por mais nas trevas que ela aparente e esteja, trevas de ignorância que eu digo de não saber, no termo literal, de não saber o que diz ou o que faz, mas se encaminha para algo melhor, desde que se permita
investigar. Não vá na conversa dos outros. Investigue. Não fique sentado, preguiçoso. Investigue. Peça primeiro, quando vá fazer a investigação, peça ao seu anjo guardião, peça ao divino protetor, aos santos das quais vós tem devoção, que seja um santo, que seja um anjo, que seja o Buda, que seja quem quer que seja, para que a sua investigação seja direcionada àquilo que seja necessário para a sua vida. E que se vós tenha simpatia em uma linha, certo, espiritual, uma religião, então que vós seja guiada, direcionada, encaminhada a um local pelo qual vós terá um caminho aberto e equilibrado. Não que a sua vida estará nas mãos de pessoas sem escrúpulos. Já falei isso antes. Entidade nenhuma está em terra para fazer show. Certo? Agora, se diferencia muito bem uma entidade daquilo que sai da boca dela. Porque ela traz respostas, ela traz a luz, onde clareia as trevas da escuridão, não importa qual seja. Não finca os filhos mais nas trevas, ou joga eles nos abismos. Entendeu? Então a coisa é essa. Essas são todas as perguntas, voz. Certo. Gratidão pelas explicações. Certo. E mais uma coisa, para complementar e para encerrar, eu digo para vós, certo? E reafirmo, cada um é livre para fazer o que quiser. Vós é livre para acreditar no que aquilo que vós quiser. Porém, pesquise, se aprofunde, porque existe muita coisa por aí que se vós procurar, vós vão começar a encontrar em livros e mais livros, certo? É aquilo que todo mundo pode ter acesso. Mas eu quero saber é o seguinte, é se esses lugares, eles passam o fundamento dessas práticas. Porque cada um tem o direito de saber aonde está pisando. Essas conversas, não, porque tem que ser assim. Se vai não fizer, eu vou acabar com a sua vida. Isso aí está tudo errado. Isso aí está tudo errado. Mas, repito, não são todos os locais. Tem uma boa maioria que está nessas condições, mas existem locais sérios. Existem locais que são bem estruturados fisicamente e espiritualmente. São amparados verdadeiramente por entidades espirituais. Em todas as religiões existe isso. Assim como em todas as profissões não existe os maus profissionais, o mal médico, não existe o mal pedreiro, não existe o mal mecânico. Pois é, mas existem também aqueles poucos que são bons profissionais. Assim a mesma coisa no plano espiritual. Existe muita coisa que não presta. Quer dizer, até retiro o que digo, não que não preste. Na verdade, aquilo, tudo que é desequilíbrio serve para que os filhos vejam o que não deve ser feito. Os caminhos que não devem ser percorridos. Os preços, o preço que não deve ser pago. Para isso servem esses lugares desequilibrados. Por isso que se diz no ditado, deixe que os mortos cultuem os seus mortos. Porque essas pessoas são mortos-vivos, certo? Que perambulam por entre a terra. Entendeu? Então as pessoas têm que fazer muita atenção a respeito disso. Procurem, façam atenção, certo? O meu trabalho, que digo diretamente da parte que toca a mim, sim, eu trabalho com automagia, eu trabalho com aberturas de caminho, eu trabalho com muitos caminhos. Porém, existe um fundamento. Não existe essa coisa da pessoa querer vir, certo? Fazer pacto comigo aqui, de querer me pagar um dinheiro ou querer me oferecer a alma.
Não existe isso. As pessoas nem alma não sabem o que é. Numa próxima oportunidade, eu irei dizer o que é a alma, para que vós entenda de onde vem essa ilusão de vender a alma. Ninguém vende aquilo que pertence ao Divino Criador. Não caia nessa ilusão e nessa armadilha. Ninguém, se eu disser isso para vós, é mentira. Ninguém vende a alma. Vós não pode vender aquilo que não te pertence, porque vós pertence a Deus. Certo? Vós não pode vender aquilo que não te pertence. Não pode comercializar. E mesmo que se isso fosse possível, certo? Isso teria um valor tão alto, que talvez as riquezas do mundo não seria o suficiente para pagar. Para que vós saiba a importância que é. Então é isso. A mensagem, o recado de hoje. Eu saravo para quem é de Saravá e boa noite para quem é da noite.